Glória a Deus. Louvado e agradecido é o nome do nosso Deus. Essa mão é poderosa, irmão. E é por ela que nós estamos firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. Nossa vida pós-salvação em Cristo Jesus, ela tomou um rumo totalmente diferente daquele que nós havíamos pensado, porque hoje não somos guiados mais pelos nossos planos e emoções, hoje nós somos guiados por Jesus. Nós temos um pastor, de forma, irmãos, que nós somos cuidados, ensinados a não pensarmos em nós mesmos, mas pensarmos que o Senhor, quando me salvou e quando te salvou, Ele não pensou só em mim, Ele não pensou só em você, Ele pensou que cada um de nós fôssemos gerar frutos, e frutos que permaneçam para a glória de Deus. E para gerar esses frutos, nós temos que ter ciência do que devemos fazer com a vida que o Senhor nos deu. A cada manhã, irmãos, é motivo de agradecermos a Ele, e a cada manhã é motivo de fazermos algo em prol do reino do Senhor. Em Tiago, capítulo 2, versículo 14, o capítulo 2, quando começa no versículo 1, vai nos ensinar a não fazer acepção de pessoas. E também que a fé sem obras, ela não é proveitosa. Versículo 14 diz: meus irmãos, o que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Em algumas traduções, tira a palavra obras e coloca a palavra ação. A fé sem a ação, ela não tem efeito. Então Tiago, aqui nesta passagem, ele está dando uma continuação no assunto, que muitos irmãos na igreja faziam uma acepção de pessoas. No versículo 1 você pode notar aí, no capítulo 2, irmãos, não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se quando os irmãos se ajuntarem, entrar alguém com o quê? Anel, símbolo de autoridade, anel de ouro no dedo, vestes preciosas, símbolo de riqueza, e no mesmo dia, e no mesmo culto, entrar um pobre com sórdida vestimenta, ou uma vestimenta pobre, paupérrima, e vocês começar no versículo 3 a atentar, a olhar para aquele que traz a veste preciosa. Isso é o que a maioria faz.
Isso é o que a maioria faz na igreja, no ajuntamento. A tendência é as pessoas se aproximar de quem mais tem e desprezar o que menos tem. Na igreja não é assim. Jesus pagou o preço meu e seu, e não foi barato. Ele deu a vida dele. Então ele amou a todos. E a igreja, instituída por ele, do qual eu e você faz parte, também nós devemos amar a todos, uns aos outros. Não deve haver acepção de pessoas pela condição financeira, social, intelectual, porque cada um tem algo para ensinar. Se você atentar no versículo 3, para aquele que traz a veste preciosa, e desprezar o outro, e mandar ele assentar num lugar de honra, o rico e o pobre, você fala para ele, fica aí mesmo em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Vocês não estão fazendo distinção entre quem? Vós mesmo. A igreja não é para ter distinção ou acepção de pessoas, independente de qualquer fato. Irmão, nós estávamos no mundo lá, concorrência até desleal, mas dessa porta para dentro, quem está no comando é a cabeça do corpo. Nós somos os seus membros. Em particular, quem toma conta é Jesus Cristo, nosso Senhor. E a distinção começa aí. Tem lugar para o rico, não tem lugar para o pobre. Porventura vocês não fizeram distinção dentre vós mesmos e não vos fizesse juízos de mau pensamento? Ouvi, meus amados irmãos, quem que Deus escolheu para levar a sua palavra? Não foi os pobres desse mundo? E ele traz a sua palavra para tornar os pobres ricos na fé e herdeiros de um reino que ele prometeu. Ainda o pobre não tem isso, mas pela fé ele crê que quem prometeu vai cumprir. Tem um hino muito antigo que diz assim: a minha casa humilde aqui não é como as outras que às vezes eu vi, mas não me importa. Os anjos ali estão preparando um palácio para mim. Eu tenho uma casa você crê? Resplandecente de celeste fulgor. Eu tenho saudade com Jesus meu Senhor. Irmãos, aleluia! Está tudo preparado. Está tudo preparado e sem distinção de pessoas. Deus escolheu os pobres, escolheu também os ricos, que não são fixados na riqueza. Engana-se aquele que pensa que o rico não é salvo. Muitos serão salvos. Mas Deus deixa claro, através de Tiago, que ele tem um plano especial. Porque a maioria dos pobres nada tem aqui. As esperanças são minguadas, as lutas são intensas,
e várias lutas ao mesmo tempo. Até parece que a gente vai desistir, mas o Senhor nesta noite diz: não vai desistir, porque eu sou contigo. Sou eu que te ajudo, sou eu que te levanto, eu enxugo a lágrima do teu rosto e digo: vamos. Mas vós desonraste o pobre. Vocês desonram o pobre no ajuntamento de vocês, versículo 6. Não vos oprimem os ricos? Não são eles que arrastam vocês aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprides conforme a Escritura, a lei que é real, no versículo 8. Qual é a lei? Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Você faz muito bem se fizer isso. Nosso próximo, irmão, não é somente o irmão da igreja, é quem está próximo de nós, aonde estivermos vivendo. Então a salvação, ela traz em seu bojo, irmãos, frutos. Aonde as pessoas têm, elas vão transmitir, não vão conseguir segurar a palavra. Aquilo que foi bom para mim, irmão, eu tenho prazer e alegria em dividir. A comida, Deus te deu. O maná, Deus te deu. A água pura, Deus te deu. Leva água ao sedento, leva comida ao faminto, e assim farás o que é do agrado do nosso Deus. É uma lei que diz: ama o teu próximo, não fique com brigas, com gritarias, com divisões, com acepções. Isso não é do crente que é fiel. Discriminar alguém pela classe social. Nós não sabemos o que está atrás de uma vida, irmão, que está aí às vezes passando uma dificuldade tremenda. Quem foi e o que aconteceu? Só Deus sabe. A igreja, ele manda amar, considerar, orar, dar a mão e ajudar um ao outro. Tem uma lei, e essa lei é real. Essa lei manda a gente amar o nosso próximo. 9. Mas, se você faz acepção de pessoa, você está cometendo o quê? Está cometendo pecado. Às vezes olhamos tantos pecados e discriminamos pessoas da nossa rua. Discriminamos pessoas da nossa família. Nós discriminamos pessoas do nosso trabalho. Então o Senhor, nesta noite, desperta a mim e a você que é salvo, para ter uma conduta de salvo, aonde você estiver. Porque se você faz acepção de pessoa, você comete pecado, e sois redarguido pela lei, e vocês são, através da lei, vistos como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, ele tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse: não cometa adultério, foi o mesmo que disse: não. Quando a lei fala não matarás, irmãos, ou seja, não pode matar. A pessoa não pode matar o outro, e a pessoa também não pode se matar. Porque em nossos dias, muitos estão tirando a sua própria vida. E alguns irmãos vão lá e falam: você não sabe o que vai acontecer depois. Uma coisa é certa: quem dá a vida é Deus, e quem tira a vida é Deus. A lei diz o quê? Não matarás. Matar uma pessoa ou tirar a sua própria vida. Uma pessoa que se suicida, ele está matando a si próprio. Ele está tirando a vida que Deus deu para ele. Então, irmão,
todo o poder emana de Deus. Existem em nossa atualidade a eutanásia. É um assunto muito difundido, né? A eutanásia. Pessoas que estão num estado, às vezes, difícil e estão sustentados somente por máquinas, e se desligar a máquina, morre. Ou outros que sabem que, às vezes, não tem uma saída para um problema difícil de enfermidade, ele vai lá e tira a própria vida dele, antes que aconteça. O Senhor, irmão, é aquele que tirou o poder do fogo sobre 3 moços. O fogo não queimou eles. O Senhor é aquele que ressuscitou o morto. Ninguém sabe como vai partir daqui, mas uma coisa é certa: Deus dá a vida e Deus tira a vida. O poder é dele e emana dele. Está escrito em 1 Samuel, abra lá, versículo 6. O que está escrito lá? 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6. O Senhor é o que tira a vida e a dá. É Ele, é o Senhor. Eu não pedi para nascer, não teve manobra para mim e para você nascer. Foi um ato milagroso de Deus, e Ele nos deu vida, e mais ainda, nos deu a salvação eterna, nos deu a certeza de estarmos no céu. Então Ele dá a vida e Ele também tira. Ele faz descer a sepultura e Ele faz a tornar a subir dela. O poder está na mão dele. O Senhor é aquele que empobrece quem Ele quiser. Não adianta. O pessoal pode lutar para cá, para lá. Se Deus empobrece, acabou. Ele empobrece. Está escrito aqui: o Senhor empobrece. Mas também, de outro lado, Ele pode fazer o quê? O Senhor enriquece. Começa a dar certo, e a pessoa monta um pequeno negócio, e daquele pequeno negócio cresce. Deus abençoa. Foi a capacidade dele? Não! Foi Deus. Deus enriqueceu. Glória a Deus. Mas tem pessoas que vão morrer pobre. Glória a Deus. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que dá. Deus sabe o que tira. Deus sabe tudo. E nós estamos debaixo da potente mão de Deus. Ele abaixa quem Ele quiser. E Ele também exalta. Ele levanta do pó, e desde o esterco Ele vai e exalta o necessitado. Ele tira aquela pessoa de lá, tira como tirou Davi atrás das malhadas, para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor é o que, igreja? Os alicerces da terra. E Ele assentou sobre esse alicerce, Ele assentou o mundo. Ele vai guardar, versículo 9, Ele vai guardar os seus pés. Irmão e irmã, Ele guarda os nossos pés no caminho e na vereda da justiça e verdade. Os pés dos seus santos Ele guardará. Porém, os ímpios, eles vão ficar sem palavras, vão ficar mudo e vão ficar nas trevas, porque o homem nunca vai prevalecer pela força. E aqueles
que vão contra Deus, aqueles que contendem com o Senhor, mais cedo ou mais tarde, eles serão o quê? Quebrantados. Não há, irmão, quem levante a fonte para Deus e tente combater a Ele. Não há essa condição, porque de Deus é a terra e tudo o que nela há, os homens e todos os seres que habitam sobre a terra. Desde o céu Ele vai trovejar sobre eles, o Senhor julgará as extremidades da terra, Ele vai dar força ao seu rei, Ele o exaltará, o poder do seu ungido. Está escrito no versículo 11 do capítulo que nós estamos lendo, que nós temos que guardar, praticar, não que vamos ser perfeitos, igreja. Nós somos imperfeitos, mas temos fé naquele que é perfeito. Assim vocês têm que falar, igreja, versículo 12, e proceder como vocês um dia vão ser julgados pela lei da liberdade, porque, versículo 13, o juízo vai ser sem misericórdia sobre aquele que não faz misericórdia. E tem o seguinte: a misericórdia, ela vai triunfar sobre o juízo. Então, irmãos, remetendo à leitura que nós fizemos, a fé, ela é acompanhada de ação. Não há como falar tenho fé e essa fé não ser vista. Só está na oração da pessoa, no jejum dela, na casa dela. Não, essa pessoa, ela vai viver essa fé, ela vai transbordar essa fé, porque ela crê. Está escrito: meus irmãos, o que aproveita se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras ou ações? Porventura a fé vai poder salvá-lo? 15. Olha a ação prática da fé e da salvação em Cristo Jesus. Se um irmão, uma irmã estiver sem roupa, estiver nus, e tiver falta de comida do dia a dia, está faltando na despensa, o compromisso, irmão, da cesta básica do Santana está na mão de cada um de nós, de ajudar um irmão, de quando fizer compra, irmão, lembrar que como eu estou podendo comprar, irmão, tem irmão que não está podendo, temporariamente, e é minha obrigação ajudá-lo, e é minha obrigação e tua obrigação colocar em toda a despesa que você fizer, toda a compra, reservar o quilo para a igreja, porque alguém vai comer e vai agradecer a Deus, não é você, ele vai agradecer a Deus que te ajudou a ajudar. Ajude, irmão, estenda a tua mão. Isso acontece nas nossas igrejas. As pessoas não vão falar que estão precisando. Às vezes está passando necessidade. E na igreja aonde Tiago estava, não era diferente. Se no vosso ajuntamento, se tiver lá um irmão, uma irmã, e ele tiver falta de mantimento cotidiano, 16, aí a pessoa vai ter fé, né? Olha o que está escrito aí. E algum de vós lhe disser, vai o quê? Vai em paz. Isso é exemplo, não é de fora, é exemplo de um irmão da igreja. Nós estamos saindo debaixo de uma pandemia que está durando quase 2 anos.
Alguns irmãos, pela graça de Deus, preservaram os seus empregos, outros não. Alguns, a renda é limitada, mas alguns não têm nada. E está escrito aqui, irmão, você vai falar por mão. Ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos. Ora, você teve fé de falar? Cadê a ação completa? E lhes não der o quê? As coisas necessárias para o corpo dele. Que proveito tem você ser crente? Que proveito tem a tua fé? Fé, ela é uma ação contínua, duradoura. Quando Jesus disse, vocês são o sal da terra, ele quis dizer, vocês vão atingir as pessoas pelo contato. O sal você sente quando você prova. E quando Jesus disse, a igreja é o sal da terra, é a diferença. A igreja de Atos foi a diferença. A assistência social estava lá. Não tinha como sair. Foi mudada uma realidade do Império Romano que não se importavam com as pessoas que menos tinham. A igreja sem ter nada. Quando Jesus levanta os apóstolos, coisa gloriosa aconteceu nessa igreja, ninguém passava necessidade. Atos dos Apóstolos, vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 44. Eles não tinham nada, igreja, mas o pouco que eles tinham não ficava para eles. Não eram egoístas olhando para os seus próprios umbigos. Não. Existia altruísmo na igreja. Os irmãos eram altruístas, pensavam nos outros. Todos os que criam estavam de que maneira? Juntos, tinham uma união. E outra, eles tinham o quê? Tudo em comum. Ou seja, numa casa, o marido pode falar, isso é meu. A mulher pode falar, isso é meu. O filho pode falar, isso é meu, dentro do lar. Não. Isso é nosso. Não há singular para quem casa. Não há singular para quem tem família. Não há singular para quem está na família Santana. Na igreja de Cristo Jesus não há singular. Aqui somos um em Cristo Jesus nosso Senhor. Aqui é nós. Não é eu, pastor, não é a irmã, somos nós. Por quê? Somos corpo de Cristo. Todos que criam estavam juntos. E tinham tudo. Não é uma parte, eles tinham tudo em comum. Eles vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com quem? Olha aí a palavra de novo. Todos. Repartiam com todos. Segundo, cada um tinha necessidade. Os obreiros que estavam lá, irmão, estavam olhando para a necessidade da igreja, do povo de Deus. 46. Além de ajudar um ao outro e ter uma assistência social forte, eles perseveravam também unânimes, junto, não havia divisão. E todos, não era só de domingo, não era só na quarta, e todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, eles comiam de que maneira? Novamente, juntos. De que jeito? Com alegria e singeleza de coração. Onde acontecia isso? No pátio do templo.
No pátio do templo, eles se reuniam, eles adoravam o Senhor, eles dividiam, e não havia fome. É duro, irmão, assistir um culto com o estômago vazio. É duro, irmão, passar um domingo com uma refeição só. Que nós possamos lembrar quando formos comprar, que nós, irmãos, no nosso dia a dia, possamos estender as nossas mãos e praticar e agir e ter ação em nossa fé. 47. Eles louvavam a Deus, caindo na graça de todo o povo. E o povo que estava em volta, vendo aquela união, aquele amor fraternal, a divisão, o cuidado com os pobres, todos os dias, chegava alguém novo, todos os dias, acrescentava o Senhor à igreja, àqueles que se haviam de salvar. Lá tinha graça, irmão de Deus, lá tinha a estima pelas pessoas. Tiago nos chama para isso novamente, para refletirmos como é a nossa igreja hoje. Será que a gente não vê a hora de terminar o culto, dar a paz do Senhor e ir embora? Tá certo que aqui na pandemia a gente não tinha ajuntamento, não podíamos ficar muito aqui no pátio, mas graças a Deus a maioria está sendo vacinado. Existe o telefone celular, existe o WhatsApp, existe como ligar, perguntar, ajudar. Coisa gloriosa é quando você vê alguma mão estendida para você. Hoje você ajuda quem está caído, amanhã você cai e alguém está te levantando. Assim que o Senhor quer uma igreja viva, real, agindo, combatendo o bom combate. Ah, irmão, fulano, ciclano. Irmão, olha para Jesus, faça a sua parte, dando glória a Deus, que se cada um fizer a sua parte, a igreja se fortalece, nós damos glória a Deus, e Deus distribui bênção, poder, milagres e maravilhas sobre a igreja dele. Se você não der para aquele irmão as coisas necessárias para o corpo dele, que aproveitamento vem daí? O que adiantou você falar para esse irmão? Praticamente nada. Tiago fala no versículo 17 de uma fé participativa. A pessoa tem fé e essa fé gera ação, gera obra. Olha o versículo 17. Assim também que a fé, se não tiver, essa fé não é viva, ela é uma fé morta. Se a fé não tiver obras, ela é morta, e ela morre em si mesma. Ninguém vai lembrar do carro que você teve, irmão, quando você morrer. Ninguém vai lembrar, irmã, da casa que você teve quando você morrer. O que aconteceu quando Dorcas passou mal? O que aconteceu para ocorrer um milagre na vida dela, irmãs? As irmãs lembram? O que vieram lá trazer para Paulo? As roupas. O que ela fazia para ajudar? Ou seja, ninguém vai lembrar o carro que você teve, a casa que você teve, o nome que você teve, a empresa que você trabalhou, quanto que você ganhava, o que você fez. Não, vão lembrar do que você ajudou. E não precisa ter dinheiro para ajudar ninguém não, irmão. Às vezes uma palavra amiga levanta quem está caído. Às vezes uma palavra de ânimo tira a pessoa de uma situação depressiva. Às vezes um hino pode salvar alguém do suicídio. Um versículo bíblico que Deus vai ajudar você a chegar naquela alma, vai trazer refrigério, alívio, porque Deus está usando você e através da fé, você está fazendo as obras. Você está agindo.
essa ação, ela vem do sobrenatural. E nós temos uma fé viva, uma fé real. Então a fé no versículo 17, ela é uma fé participativa. A pessoa participa da igreja, participa dos problemas do bairro dele, porque a igreja é uma bênção aonde está. Quantas pessoas foram recuperadas já na igreja? Um número infinito de músicos que tocam em orquestras, que tocam músicas e que viajam para cá. Começou no porão de uma igreja ou numa aula de uma igreja de uma música, formando músicos, formando pessoas para uma sociedade, dividindo o pão de cada dia, amando um ao outro como o Senhor nos ensinou, e a igreja segue caminhando. 18. Mas alguém pode dizer assim: tu tem fé e eu tenho obra. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago está fazendo um desafio. E esse desafio é um desafio difícil de se concluir. Ninguém pode fazer isso. Dividir fé e obras, fé e ação. Tu crês, versículo 19, tu acredita que só tem um Deus? Você faz bem, faz muito bem, mas também, o quê? Os demônios creem. Agora vem uma coisa interessante, os próprios demônios, eles creem que há um Deus, e os homens creem que há mais deuses. Olha que coisa, irmão. Os demônios que estão do outro lado, que estão em guerra constante contra o bem, sendo do mal, eles, que está escrito aqui, eles creem, não somente crê, mas também estremece. Marcos capítulo 5, versículo 7, abra a sua Bíblia lá. Marcos capítulo 5, versículo 7. É interessante todos abrir a Bíblia, viu, irmão? Igreja é lugar da gente abrir Bíblia. Não é lugar de ficar a Bíblia fechada, não. Principalmente em culto do estudo. Marcos capítulo 5, versículo 7. E clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Eles reconheceram Jesus como que, a igreja? Filho de Deus. Então eles creem, eles acreditam, e não é em 2 deuses, em 3 deuses, eles acreditam em um Deus. Conjuro-te por Deus que não me atormenta. Versículo 8, por quê? Olha o que Jesus falava. Jesus não fez entrevista, perguntando onde ele estava, o que eles queriam, como hoje você vê na televisão por aí, esses cultos aí, né? Falando, entrevistando o inimigo. Não, Jesus não tinha essas coisas não, a Bíblia não mostra isso. Isso foi coisa inventada pelo homem. Olha o que Jesus falava no versículo 8, porque ele dizia: sai deste homem
espírito imundo. E aí Jesus pergunta: qual o teu nome? E ele respondeu: Legião, porque somos muito. E ele volta e roga a Jesus, porque Jesus já deu uma palavra final, a coisa é rápida, mandou ele sair, e ele pede, ele roga que não enviasse ele para fora da onde? Daquele território. Ele queria ficar naquele território. E lá estava pastando uma manada de porcos. E a gente sabe da história. Então Tiago diz, irmãos, que o próprio inimigo, ele crê. E não somente crê, estremece. Mas isso, irmão, não muda nada. Não adianta o crente crer em Deus e não agir com boas ações, não amar o próximo, ter uma vida de frutos, se afastar do mal, se apegar a Deus. Mais 20, mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Vou te dar um bom exemplo. 21. Porventura, Abraão, que é considerado o pai da fé, não foi justificado pelas obras, quando ele ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Dá uma olhada, versículo 22, que a fé estava o quê? Ajudando, cooperando as suas obras, para que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu, Abraão acreditou em Deus. Até aí tudo bem. A gente vê que até o inimigo crê. Mas Abraão não ficou só no crer. Ele creu em Deus. Ele acreditou em Deus. E foi-lhe isso imputado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Então, irmãos, dá uma olhada que o homem é justificado pelas ações, pelas obras, e não somente pela fé. Se você não vê as ações e a obra, como que fica isso, igreja? Gênesis capítulo 15, primeiro livro da Bíblia. Abra lá. Depois dessas coisas, 15:1, Deus fala com Abraão e fala para ele: não temas, Abrão. Não tinha mudado o nome ainda. Eu sou o quê? Teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, o que me hás de dar? Pois eu estou sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não tens dado semente, eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor dizendo: este não será teu herdeiro, mas aquele que de ti sair, ele vai ser gerado por você, esse será o seu herdeiro. Abraão deixou a sua parentela, não podia em muita idade ter filhos, mas ele creu no Senhor. Ele continuou confiando. Ele continuou com uma fé viva e real. Ele foi chamado, Abraão foi chamado o amigo de Deus. Alguém próximo de Deus. Então a fé, igreja, ela é ação. O crente que é salvo, ele crê, ele acredita em algo que ele não toca com as mãos.
em algo que o seu olho não alcança. Mas a gente sabe que o céu não é longe. O céu está pertinho de nós. A gente sabe que Deus não está longe. Ele está dentro de nós. A gente sabe, irmão, que a luta ela vem e passa. Que as provas ela vem e passa. Que a luta que está te atingindo nesse dia, nesta noite, ela vai passar. E o que vai prevalecer é a glória de Deus na tua vida, na tua família, nos teus negócios. Aleluia! Deus vai te guardar até o final e promete coisas gloriosas através da salvação. Então, através dessa fé, irmãos, que eu criei, que eu acreditei e que você acreditou, a gente vai gerar obras e ações para a glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 22. Romanos capítulo 3, versículo 22. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que crêem, porque não há diferença. Sabe por quê? Porque todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Mas tem o seguinte, 24: nós somos justificados de que maneira? Gratuitamente. Oh, aleluia! Deus, através de Jesus Cristo, veio e através da graça nos justificou sem cobrar nada de nós. Nós somos justificados gratuitamente. Pelo quê? Pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo, o qual Deus propôs para propiciação. Pelo quê? Pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, e foram cometidos sob a paciência de Deus. Deus teve paciência, que nós não entendemos, não alcançamos esta ideia, mas tem um limite. E Jesus nos alcançou, igreja. Éramos pecadores, sujos no lamaçal do pecado, mas Ele nos redimiu, nos lavou com o seu sangue. Somos justificados para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem o quê? Se não tiver fé, irmão, a pessoa não consegue nada. Se não tiver ações, a pessoa não consegue nada. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Porque em Jesus Cristo nem circuncisão, nem incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que vai operar o quê? O amor. Então, quando o Tiago está falando lá, irmãos, de fé e ação, ele está falando de uma igreja ativa, que tem amor fraternal e que expressa esse amor. Ou seja, quando nós falamos que tem irmão precisando de algo e nós somos a igreja, esse irmão não pode sair daqui precisando. Não. Ele tem que sair daqui, irmãos, ajudado por quem pode. E não é com tudo que você tem, não. É com o pouco. Um pouco de um pouco de outro, ajuntando, dividindo
e Deus vai fazendo a obra. Então nós temos que entender que a graça de Deus, ela é entregue para a igreja, entregue para o corpo, para que a fé e as obras, elas permaneçam até o fim. Quando falta um irmão aqui, uma irmã aqui na nossa reunião, irmão, é o amor que nos faz alcançar aquele irmão, perder um pouco de hora, fazer uma visita, levar uma palavra, e não somente levar, ir com a mão com alguma coisa também. Ou você acha que quando você sonha com o irmão, você pensa naquele irmão, aquilo é uma coisa vã? Não, Deus está despertando você para ir falar uma palavra para aquela pessoa, ou para orar naquela manhã, ou na madrugada, ou durante o dia por aquela vida. Então a religião verdadeira, irmão, ela é cheia de ações. Não adianta ter uma religião morta, só fundamentada numa fé morta, inativa. A fé é ativa, ela gera ações em favor daquelas pessoas. E homens de Deus, irmão, que criaram grandes associações pelo mundo inteiro, foram homens de fé, que juntaram um pouco que tinha, que fundaram faculdades, que fundaram grandes ajuntamentos de finanças, dividindo para nações pobres do mundo inteiro. Você vai ver um homem que estava lá, que fundou aquilo, e quando fundou, aquele homem teve fé, e isso permanece até hoje. Deus não deixa cair, porque quando você dá, irmão, algo do teu prato, Deus não deixa faltar. Algo do teu guarda-roupa, Deus não deixa faltar. Quanto mais você dá, irmão, é que nem um rio, ele não retém a água, entra, sai. Quanto mais você dá, mais Deus vai te abençoar. Pode ter certeza disso, irmão. Porque a religião verdadeira, e a Bíblia traz essa palavra, ela é recheada de obras. Tiago capítulo 1, o mesmo livro que nós estamos lendo, versículo 27. Tiago capítulo 1 e o versículo 27. Olha o que está escrito aí. Vamos lá, ler o 26 também. Se alguém entre vós cuida, ele acha que é. Cuida, ele acha que é, ela acha que é religiosa, e essa pessoa não tem condição de fazer o quê? Segurar as palavras. Essa pessoa não refreia a língua dele, porque nós temos que aprender a segurar certas palavras, irmão. Por isso que tem muitos casamentos que não prosperam. As palavras atingem. Por isso que na família muitos filhos estão revoltados com os pais. As palavras atingem. Maldições sendo pronunciada. Está escrito aqui: se alguém entre vós cuida ser religioso e não segura, não refreia a sua língua, antes ele começa a enganar o seu próprio coração. A religião dessa pessoa é o quê? É vã, ela é inútil. Agora vai falar da religião verdadeira, versículo 27. A religião que é pura, sem mácula, sem mancha, imaculada, primeiramente para com Deus o Pai, é esta. Olha a ação. Nós estamos lendo em Tiago que a fé sem obras nada é. E isso em relação à ação da igreja com membros da igreja. Não discriminar pela classe social, intelectual, não discriminar ninguém. Irmão, nós temos que dar a paz do Senhor para todo mundo. Tem irmão da mesma igreja que passa perto de alguém e não fala a paz do Senhor. Eu acho um absurdo isso.
Seja qual for o cargo, irmão. Você está num pátio de uma igreja, numa festividade, a quem você olhar, a paz do Senhor, irmão. Irmão, mas eu nunca vi aquele irmão. É a paz do Senhor. Que Deus te abençoe. Nós somos uma família de Deus. Se nós passamos perto do irmão e nem cumprimentamos, imagine ajudar. Não somos melhor que ninguém. O melhor é aquele que me salvou e te salvou, Jesus Cristo. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: primeiro, visitar quem não tem pai e mãe, visitar os órfãos, visitar as viúvas que não têm o marido que cuida dela. Em que? Na hora da festa? É na hora do churrasco, irmão? É na hora da tribulação, nas suas tribulação, e se guardar da corrupção que corrói, a corrupção que corrói, que denigre do mundo. E possamos, irmãos, sairmos daqui, desse culto de ensino, e fazermos o que aprendemos. E vamos ter chance. Deus vai mostrar depois desse culto para muitos que estão ouvindo aqui na igreja, estão assistindo, que nós temos que mudar, ajudar, estender a mão, e vai chegar alguém. E você vai ajudar com o que você tem. E Deus vai te dar capacidade. Se você não tiver nada, você tem palavra, visitas, orações, jejum e consagração por aquela vida. E a resposta vai vir, e a bênção vai vir. Fiquemos de pé, vamos agradecer o Senhor nesse momento. Pai santo e poderoso, nós te agradecemos, Senhor, pela tua igreja e pelo teu povo que ouviu a tua palavra. Senhor, nos ajuda a ajudar, nos ajuda a ter fé com obras, nos ajuda a ter fé com ação. Não deixa nós enganados, ó Pai. Não deixa nós, Pai amado, só crendo e não agindo e não fazendo. Estenda a tua mão, Senhor, para que possamos nos mover em direção, Pai, da discriminação, da acepção de pessoas, das divisões. Tira isso da tua igreja, tira isso do teu povo. É o que eu te peço, Pai, para a honra e glória do teu nome. Amém.